Você sabia que Maria Madalena foi uma das poucas a estar presente tanto na crucificação quanto na ressurreição de Jesus? Mas, o que muitas pessoas não sabem é que, ao longo da sua vida, ela foi marcada por uma reputação de moral duvidosa. Na sociedade da época, Maria Madalena era vista por muitos como uma mulher de caráter questionável, e seu nome carregava o estigma de uma vida passada cheia de erros e pecados. Porém, sua história não terminou aí. Ela desafiou todas as expectativas sociais e religiosas de seu tempo, tornando-se uma das figuras mais poderosas da história cristã. Durante a crucificação, enquanto muitos discípulos fugiram por medo, Maria Madalena permaneceu firme, ao lado de Jesus. Ela não apenas foi uma seguidora, mas uma mulher de coragem inabalável, disposta a arriscar tudo em nome da fé. Imagine a situação em ela, uma mulher com um passado manchado, ousando estar no centro dos acontecimentos mais cruciais da história. Agora, pense por um momento, e se ela tivesse cedido ao medo, ao julgamento alheio, ou à dúvida sobre a ressurreição? O que teria acontecido com a história? O que isso significaria para você hoje, se ela não tivesse persistido? Não deixe de conhecer o poder transformador dessa história. O que você vai descobrir sobre Maria Madalena vai desafiar tudo o que você pensou saber. Mas atenção, se você não se inscrever agora, pode perder uma revelação crucial que pode mudar sua vida para sempre. O tempo está correndo, e a verdade está ao seu alcance. Inscreva-se agora e não perca! A força e a devoção de Maria Madalena também a tornam a primeira testemunha da ressurreição, o momento mais glorioso e central da fé cristã. Após a crucificação e o sepultamento de Jesus, Maria Madalena foi ao túmulo de madrugada, ainda no escuro, para lamentar e prestar homenagem. Em João 21:2, é descrito o momento em que Maria chega ao túmulo e encontra a pedra removida, e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do sepulcro. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. A angústia de Maria ao encontrar o túmulo vazio reflete não apenas seu amor e devoção, mas também o choque e a confusão diante da possibilidade de que algo terrível tivesse acontecido com o corpo de Jesus. Naquele tempo, o sepultamento era um momento sagrado e respeitoso, ver o túmulo vazio era um sinal de grande desrespeito. Mas o vazio também carregava um significado muito mais profundo. Naquele instante de dúvida e medo, Maria Madalena não tinha ideia de que estava prestes a testemunhar o milagre que transformaria o mundo para sempre. Agora, vamos entender o que torna a história de Maria Madalena ainda mais significativa. Maria não era uma simples seguidora de Jesus. Sua vida era marcada por um passado cheio de erros e desafios. A Bíblia nos conta que ela era uma mulher possuída por 7 demônios, Marcos 16:09, o que na época indicava uma vida de sofrimento e opressão espiritual. Por muito tempo, as pessoas olhavam para ela com desprezo e até julgavam que ela era irrecuperável. Mas Jesus não a rejeitou. Pelo contrário, ele a encontrou, olhou para ela com compaixão e a libertou. Esse é o ponto crucial: Maria Madalena não era uma simples mulher sem importância. Ela foi transformada por Jesus, de alguém marcada pela opressão e vergonha para ser uma testemunha viva do poder de Deus para restaurar. Ela se tornou uma das discípulas mais dedicadas de Jesus, acompanhando-o em seus ministérios e sendo uma das mulheres que o apoiavam financeiramente. Ela não era apenas alguém que seguia, mas alguém que estava comprometida com a missão de Jesus, em sua totalidade. E aí, você começa a perceber um padrão, não é mesmo? Jesus não se importou com o que as pessoas pensavam sobre Maria Madalena. Ele viu além do seu passado, ele a viu como ela realmente era, uma alma preciosa, que precisava de cura e redenção. E é aqui que a história dela começa a se conectar com a nossa própria jornada. Você já se sentiu julgado ou rotulado por um erro do passado? Maria Madalena nos ensina que não importa de onde você vem, mas para onde você está indo com Jesus. O passado não define a promessa de Deus para o seu futuro. A história de Maria Madalena é uma história de perdão, de renovação e, acima de tudo, de esperança. Mesmo que você tenha cometido os piores erros, como ela, há sempre a possibilidade de mudar. Jesus oferece um novo começo. Imagine a cena, na última ceia, onde Jesus compartilha seu último momento de intimidade com seus discípulos, preparando-os para o que estava por vir. Em meio a todos aqueles homens, Jesus se senta com Maria Madalena, uma mulher que havia sido completamente transformada e agora fazia parte da coroa de discípulos.
Ela não estava mais à margem, mas estava ali, no coração da história, com Jesus. Embora a Bíblia não descreva com exatidão a presença de Maria Madalena na última ceia, há um consenso entre estudiosos de que ela estava entre as mulheres fiéis que seguiam o Mestre. E o fato de ela estar com ele durante este momento tão crucial mostra o quanto ela era importante para ele e para o seu plano. Não era algo que qualquer pessoa poderia desfrutar, apenas os mais íntimos e dedicados tinham esse privilégio. Maria Madalena, com seu passado obscuro, havia sido escolhida para estar lá, ao lado de Jesus, testemunhando seus últimos ensinamentos. Mas o que isso significa para nós? Se ela, uma mulher com uma história de pecados e limitações, pôde se aproximar tanto de Jesus, quem somos nós para nos acharmos indignos de sua graça? A presença de Maria Madalena na última ceia é um forte lembrete de que Jesus não faz acepção de pessoas. Não importa quem você foi ou o que fez, Ele está pronto para te receber, te restaurar e te levar mais perto dele. E aqui entra um ponto vital: o fato de Maria Madalena estar presente nesse momento também reflete o amor incondicional de Jesus. Ele não escolheu apenas aqueles que pareciam perfeitos ou que seguiam as regras. Ele escolheu os imperfeitos, os que necessitavam de uma transformação interna. A questão é que todos precisamos de Jesus, não apenas aqueles que fazem tudo certo. Se você tem uma história de fracassos ou erros, Maria Madalena é um exemplo de que não há limite para a graça de Deus. A cena se torna ainda mais comovente durante a crucificação. Quando todos os discípulos fogem, com medo das consequências e das ameaças que pairavam sobre eles, Maria Madalena permanece firme. Ela estava aos pés da cruz, olhando para o homem que a havia libertado e curado. Ela sabia que o sacrifício de Jesus não era um simples ato de bondade, mas o cumprimento de uma promessa divina para a salvação da humanidade. Maria Madalena era, sem dúvida, uma das mulheres mais fortes e corajosas daquele momento. Enquanto todos estavam amedrontados e fugindo, ela enfrentava o medo e a dor de ver o seu mestre sendo torturado e pendurado em uma cruz. Ela sabia que não poderia virar as costas para ele. Seu amor e devoção a Jesus superavam qualquer receio de represálias, qualquer julgamento da sociedade. Mas o que ela sentia ao ver a crucificação? Qual era a profundidade da dor que ela experimentava ao ver a pessoa que havia lhe dado uma nova vida, sendo despedaçada publicamente? Maria Madalena sabia que a morte de Jesus não era o fim, mas que ele estava ali por um propósito muito maior, por algo que ela ainda não compreendia completamente. O sacrifício de Jesus era a chave para uma nova vida, para a salvação de todos os que creem. Mas aqui surge uma pergunta importante para todos nós: você teria coragem de ficar com Jesus em momentos de adversidade? Você é capaz de suportar a dor, o medo e a vergonha para estar ao lado dele, como Maria Madalena fez? O exemplo dela nos desafia a refletir sobre nossa própria fidelidade a Cristo. Será que conseguimos ser tão firmes e corajosos em nossa fé? Ou vamos fugir quando as dificuldades aparecerem? A crucificação de Jesus nos chama a tomar uma posição clara ao lado de Cristo, mesmo quando a sociedade nos rejeitar, mesmo quando enfrentarmos dificuldades imensas. Estar com Jesus nos momentos de dor é uma verdadeira prova de fé. Após a morte de Jesus, um profundo silêncio envolveu a cidade. Era sábado, um dia de repouso, mas também um dia de incerteza e desespero. Os discípulos estavam escondidos, temendo que fossem os próximos. Maria Madalena, porém, não conseguia parar de pensar em Jesus. Como poderia ser que o homem que havia trazido cura, amor e esperança ao mundo pudesse agora estar morto? O sábado era um dia de espera. Para ela, um período de angústia e ansiedade. Imagine o turbilhão de emoções dentro dela, perguntas sem resposta, um vazio inexplicável e uma dor profunda. Maria Madalena estava experimentando uma dor que parecia não ter fim. Mas, ao mesmo tempo, ela carregava algo em seu coração, uma esperança inexplicável. Algo a fazia sentir que aquela história ainda não havia terminado. Ela se lembrava das palavras de Jesus, suas promessas sobre vida eterna e sobre como ele voltaria a vê-los. Mas o que tudo aquilo significava? Como entender a morte de alguém que afirmava ser o Filho de Deus? Maria Madalena refletia sobre cada um desses pontos enquanto o mundo ao seu redor parecia vazio e sombrio. Durante aquela longa espera, surgiam questionamentos que todos nós já tivemos em algum momento: e se Deus realmente me abandonou? E se minhas esperanças estão em algo que nunca irá se concretizar? Aquela era a noite escura da alma de Maria Madalena, uma noite em que sua fé estava sendo provada. Mas, mal sabia ela que algo extraordinário estava para acontecer. Que a tristeza daquele sábado daria lugar a uma alegria sem fim.
Ela ainda não entendia, mas estava prestes a testemunhar o evento mais grandioso de todos os tempos. Ao amanhecer do domingo, Maria Madalena decidiu ir até o túmulo. Ainda estava escuro, mas ela não conseguia mais esperar. Precisava ver o lugar onde ele estava. Talvez fosse uma forma de encontrar algum consolo, de tentar entender a razão de tudo aquilo. Ela caminhava pelas ruas em silêncio, mas seu coração batia forte. Algo dentro dela dizia que aquela visita mudaria tudo. Quando chegou ao local, algo inesperado aconteceu. Na pedra que selava o túmulo estava removida. O que teria ocorrido? Confusa e temerosa, ela correu para contar aos discípulos, pensando que alguém poderia ter levado o corpo de Jesus. Ao voltar com Pedro e João, confirmaram que o túmulo estava vazio. A notícia trouxe uma mistura de temor e incredulidade. Pedro e João, após verificarem o túmulo vazio, voltaram para casa perplexos. Mas Maria Madalena permaneceu ali, imersa em seu desespero e confusão. Ela chorava, sentindo-se perdida e mais sozinha do que nunca. Quem poderia explicar o que havia acontecido? Em um momento de fraqueza, ela olhou para dentro do túmulo uma última vez. Para sua surpresa, viu algo que ninguém poderia imaginar: 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus havia sido colocado. "Por que choras?" perguntaram eles. Ela respondeu, com o coração despedaçado, que buscava seu Senhor, mas não sabia onde haviam colocado seu corpo. Ali, no ponto mais baixo da sua dor, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto, Maria Madalena estava prestes a ter o encontro que mudaria sua vida e a história de toda a humanidade para sempre. Enquanto Maria Madalena chorava e tentava processar o que os anjos haviam dito, ela sentiu uma presença atrás de si. Sem saber quem era, ela se virou lentamente, ainda em lágrimas, e viu alguém em pé ali. A princípio, ela pensou que fosse o jardineiro e, com a voz embargada, pediu: "Senhor, se tu o tiraste daqui, dize-me onde o puseste, e eu o levarei." A resposta foi uma palavra simples, mas que ecoou profundamente em seu coração. E Maria. O coração de Maria Madalena parou por um momento. Aquela voz era inconfundível. Era Jesus. Ele estava diante dela, ressuscitado, vivo. Em um misto de choque e alegria, ela se lançou aos pés dele, mas Jesus a impediu suavemente, dizendo que ainda não havia subido ao Pai. Ele lhe deu uma missão, que ela fosse contar aos discípulos que ele estava vivo. Com o coração explodindo de emoção e temor, ela correu para anunciar aos outros a notícia mais extraordinária que já existiu: "Eu vi o Senhor." Este encontro marcou Maria Madalena de uma forma única. Ela havia sido a primeira a ver o ressuscitado, e a esperança que Jesus havia dado ao mundo estava agora viva nela. Correndo pelas ruas, Maria Madalena sentia o coração disparado. Sua mente tentava processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Ela havia visto Jesus ressuscitado. Ele estava vivo. E ela tinha sido encarregada de levar essa notícia para os discípulos. Ao chegar ao lugar onde os discípulos estavam escondidos, ainda dominados pelo medo e pela tristeza, Maria os encontrou confusos e desanimados. Ela entrou sem hesitar, com os olhos brilhando de emoção e a voz embargada de esperança. "Eu vi o Senhor", ela exclamou. Por um instante, houve silêncio. Os discípulos a olharam com descrença, lutando para entender o que ela estava dizendo. A notícia era tão grandiosa, tão impossível, que eles se entreolharam sem saber se poderiam acreditar. Mas Maria, com o coração ardendo e a voz firme, repetiu: "Ele está vivo. Ele me chamou pelo nome. Jesus está realmente vivo." Esse momento foi como um raio de luz nas trevas. Embora Maria Madalena estivesse convicta do que tinha visto, muitos dos discípulos ainda não conseguiam aceitar. Pedro e João, em particular, ficaram divididos entre a vontade de acreditar e a dúvida que ainda os atormentava. Afinal, como poderia ser verdade? Eles tinham visto o corpo de Jesus ser colocado no túmulo com seus próprios olhos. Pedro, intrigado e incapaz de se conter, decidiu verificar com seus próprios olhos. Junto com João, correu até o túmulo, buscando respostas para aquela história que parecia boa demais para ser real. Quando chegaram, encontraram o túmulo vazio, exatamente como Maria Madalena havia dito. Apenas os panos estavam ali, cuidadosamente dobrados no lugar onde o corpo de Jesus deveria estar. João, ao ver a cena, começou a crer. Ele sentiu algo se acender em seu coração, uma centelha de fé. Já Pedro, embora intrigado, ainda lutava contra o turbilhão de sentimentos que o envolvia. Mais tarde, naquele mesmo dia,
Os discípulos estavam reunidos em um lugar trancado, com medo das autoridades. O que fariam agora, sem Jesus? Como poderiam seguir em frente? Enquanto se questionavam, uma presença inesperada se fez sentir. Jesus apareceu entre eles, dizendo que a paz esteja com vocês. A visão os deixou perplexos e ao mesmo tempo cheios de um misto de alegria e temor. Ele estava ali, diante deles, vivo, falando palavras que tanto ansiavam ouvir. Jesus mostrou as mãos e o lado feridos, provando que era realmente ele. A incredulidade e o medo foram se dissipando, dando lugar à fé. E assim, um a um, foram compreendendo que tudo o que havia sido prometido estava se cumprindo diante de seus olhos. Mas Tomé, um dos discípulos, não estava presente quando Jesus apareceu aos outros. Quando eles contaram o que haviam presenciado, Tomé ficou incrédulo. Como poderia acreditar sem ver com os próprios olhos? Ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não colocar o meu dedo no lugar dos pregos e minha mão no seu lado, não crerei. Passaram-se alguns dias, e os discípulos estavam juntos novamente, desta vez, com Tomé. De repente, Jesus apareceu, assim como da última vez, e dirigiu-se a Tomé, dizendo: ponha o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas creia. Tomé ficou profundamente tocado, rendendo-se em admiração e temor. As palavras saíram quase como um sussurro: e Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu a Tomé com um olhar firme, mas compassivo: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Essas palavras de Jesus ecoam até hoje. Ele mostrava que a fé não depende de provas visíveis, mas de uma confiança interior. Essa foi uma lição poderosa para todos os discípulos, e também para aqueles que ouviriam sua mensagem nos séculos futuros. Era um chamado à fé genuína, uma fé que transcende o visível e se aninha no coração. A presença de Jesus mudou tudo. Seus seguidores, que antes estavam cheios de dúvidas e medo, agora tinham uma coragem renovada. Depois da ressurreição, Jesus deu uma nova missão aos discípulos. Ele os instruiu a irem pelo mundo, compartilhando o que tinham vivido e visto, espalhando as boas novas e batizando em seu nome. Ele não os deixaria sozinhos, prometeu o Espírito Santo para guiá-los e fortalecê-los, tornando-os testemunhas vivas do que ele representava. Essa missão era poderosa e, ao mesmo tempo, desafiadora. Jesus sabia que enfrentariam perseguições, mas também sabia que, através de suas vidas, a mensagem de amor e salvação se espalharia para todas as nações. Após as instruções finais, Jesus levou os discípulos ao Monte das Oliveiras, onde algo extraordinário aconteceu. Ele começou a subir ao céu diante de seus olhos, até que uma nuvem o encobriu e eles não puderam mais vê-lo. Os discípulos ficaram paralisados, perplexos, olhando para o céu, tentando processar tudo o que tinham acabado de presenciar. Foi então que dois anjos apareceram e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que foi elevado dentre vocês, voltará da mesma forma que o viram subir. Essa promessa encheu os corações dos discípulos com esperança e propósito renovados. A história de Jesus não termina com sua ascensão ao céu. Os discípulos, fortalecidos e cheios do Espírito Santo, espalharam a mensagem do Evangelho por todo o mundo. Eles pregaram a boa nova de que Jesus veio para salvar a humanidade e que sua morte e ressurreição abriram o caminho para a vida eterna. Cada passo que Jesus deu, cada milagre que ele realizou, cada palavra que ele proferiu, ecoa até os dias de hoje, chamando todos a segui-lo, a aceitar sua graça e a viver uma vida transformada. Ele não apenas mudou a história do mundo, mas continua mudando corações, trazendo luz, cura e esperança. A promessa que ele fez de retornar um dia ainda aguarda cumprimento. Assim, somos convidados a viver com fé e vigilância, sempre atentos à sua vinda gloriosa, que trará verdadeira justiça e restauração ao mundo. Agora, a pergunta é: você está pronto para responder ao chamado de Cristo e ser parte desse plano eterno?